Oi, gente! Todo mundo que tá ligado aqui no Kawai, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa super live Super Bet, melhor de 3 para vocês. Hoje, de um jeito muito especial. Aquele jeito que a gente fecha os olhos e pensa, 17 de julho de 1994. Nesse dia, o Brasil colocava mais uma estrela no peito. Me dá até emoção, fico até emocionada, porque faz tanto tempo que a gente não vive essa emoção, né? Que é muito bom a gente voltar no tempo e relembrar essa conquista tão especial que hoje a gente comemora 30 anos dela. Quero saber de vocês, onde vocês estavam, com quem estavam, que lembrança vocês têm daquele 1994. Para relembrar desse dia tão especial com a gente, temos convidados muito especiais. Comigo, claro, meu parceiro de Melhor de 3, Rodrigo Mussi. Tudo bem, Rô? Pô, um prazer aqui. Eu assisti, eu era criança, mas eu assistia. Você era criança. Quantos anos você tinha na época? Eu tinha 9 anos de idade. E você lembra onde você estava? Eu lembro, estava num bairro em São José dos Campos, na Zona Leste, com a minha mãe e com meus irmãos assistindo, sofrendo. Ali eu tive noção que era a Copa do Mundo no Brasil. Ali foi a primeira Foi sua vez, primeira percepção de... Parava, pintava a rua na época. E a seleção chegou com muita pressão em 94. Sim, eu tinha 12 anos na época, fecho meus olhos e lembro perfeitamente, eu na casa da minha avó, com os meus primos, aquele clima de festa, de euforia, mas eu confesso que em disputa de pênaltis eu sou péssima, então eu lembro pequenininha, com o olho assim fechado, até que o nosso Bádio chutou a bola para bem longe, mas foi muito emocionante, algo que me marcou e que com certeza faz parte de toda a minha trajetória, envolvimento e paixão com o futebol e com o esporte, essa conquista tão marcante pra gente. Por isso, hoje, para comemorar esses 30 anos, a gente tem a honra de receber aqui o cracaço Zinho, campeão do mundo em 94, jogando com a camisa 9. Aliás, eu quero entender um pouco desse posicionamento dele na época da Copa e também ao longo da carreira dele. Responsável por fazer todo o jogo girar ali com a nossa seleção, toda a bola de ligação para o ataque passava pelos pés dele, passava por ele. Então, hoje é muito importante ter você aqui, Zinho, só reforça a importância e a honra que a gente te recebe para esse nosso projeto. Obrigada por estar aqui para a gente relembrar histórias boas, essa conquista, o momento atual da seleção, por que não, para a gente conversar muito com você. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Paloma. Legal demais estar com você, Rodrigo. Esse aqui é meu parceiro. Você vai apresentar ele? Né? Vou apresentar. Eu tô nem apresentar. Vou apresentar. Olha, eu posso responder onde eu estava também? Quantos anos você fazia na hora? Mas eu fiz aniversário na Copa, né? Meu aniversário é 17 de junho. Ou seja, início da Copa. Um mês antes. Mas a gente estava lá, né? Início da Copa. Então eu completei 27 anos lá, teve bolo, teve tudo, teve festa. Meus aniversários ao longo da minha carreira foi assim, né? Não foi comemorando com a família, foi mais... É uma família também, né? Sim. Onde você está jogando, o clube que você está, amigos que você acaba fazendo. E foi lá na Copa que eu comemorei, né? 27 aninhos. E o melhor que um mês depois, né? A gente estava, é tetra! Então, assim, momento marcante, inesquecível. Valeu muito a pena, né? Aquele molequinho de 11 anos de idade que começou a jogar futebol lá em Nova Iguaçu. Sabe onde que é Nova Iguaçu? Sei. Baixada Fluminense, lá no Rio de Janeiro, com 11 anos. A Dutra para ir para lá. Isso aí, tá bem. Eu saí lá de Nova Iguaçu e fui para Gávea, né? Flamengo, por exemplo, fazer teste, ia ser aprovado e começar a minha história no futebol, né? E eu voltei para Nova Iguaçu, para minha cidade, para desfilar de carro de bombeiro também. Ai, que legal. Né, comemorando o Tetra com a Baixada, com meus familiares, amigos de infância. Então, o Tetra é nosso, né? O Tetra é do povo. Ninguém tira. Olha, jogou Flamengo, Grêmio, Cruzeiro, Palmeiras. Aliás, quero falar bastante com ele dessa fase, traçar um paralelo da fase dele no Palmeiras, que foi áurea, com os tempos agora, essa nova era do Palmeiras. Ganhou inúmeros títulos, campeão da Libertadores, brasileiro, Copa do Brasil, tricampeão carioca e muito mais, além do nosso Tetra. É claro, para os mais jovens da internet, é muito bom vocês acompanharem aqui toda essa trajetória e história, as histórias
histórias que o Zinho tem para contar pra gente. Além dele, um convidado super especial também, Fernando Fernandes, que esteve presente nas coberturas das Copas de 94, 98, 2006, 2010, Jogos Olímpicos vários, cobertura de Pan-Americano. Ixi, um currículo assim vitorioso, digamos assim, para um jornalista, porque nada como pegar uma credencial de uma Copa do Mundo Olimpíada para cobrir, né, Fê? Obrigada pela sua presença aqui História hoje. para contar, hein? Valeu, Rodrigo. Bom rebelzinho. E na época eu tinha 32 anos, eu também estava lá. Fecha os olhos, Leandro. Como é que foi? Foi minha primeira cobertura de Copa do Mundo pela Band. Todas as Copas que eu cobri foram pela Band, né? E foi assim, eu até procurei a credencial para trazer, cara, mas como estava muito em cima da hora, ainda tem a credencial diferente de hoje, das atuais que a gente tem visto nas Copas, tem usado, né? E tinha lá o passezinho para entrar na Universidade de Santa Clara, que era onde o Brasil treinava. E, cara, o Zinho vai lembrar uma coisa tão louca que acabava o treino, não tinha essa de assessoria coletiva, não tinha nada disso. Só dois vai lá da entrevista. Imagina! A jogadorzada saía e era um terrão, lembra? Assim, um calor de 800 graus, subia uma poeira, cara. Confesso, já vamos confessar logo, né? Adoro uma confissão. Que a gente lá, né, teve uma... Depois de alguns dias, né, a galera, gente, vai ter que passar todo mundo ali, no terrão ali. Vamos, os 20 pancadas, todo mundo junto, que não vai dar para pegar, né? Porque se você passa sozinho, você acaba parando em todo mundo, né? Então não tinha esse negócio de escolher. Não, fazia aquele Aí chegou uma hora que a gente já combinou isso, só sai todo mundo, divide, né? E os parceiros um tá aqui dando entrevistando pela mão. Eu falei, ô parceiro, já foi. E vou falar uma coisa, e foi uma Copa para os jogadores muito difícil, dentro de campo. Eu acho que a maior guerra, a maior batalha dos jogadores foi fora. Eu acho que foi um negócio, até hoje não se dá o valor devido que a Copa de 94 teve. Por quê, Porque Fê? a gente vinha numa... Porque primeiro... Chegou desacreditado, você acha? Sempre o Brasil chega desacreditado. Raras vezes, classificou na última rodada. 70 foi assim, essa de 94, aquele rolo do Romário. 2002 também. 2002, a mesma coisa. E a gente tem um problema muito sério de não conseguir valorizar o que nós temos de bom, o que nós temos de melhor. E a gente vinha de uma Copa de 70, que foi uma mudança radical no futebol, que aí os europeus viram aquilo que o Brasil fez, começaram a inventar 200 mil táticas para tentar parar a gente, e o Parreira, numa modernidade que nós não aceitamos até hoje, trouxe um futebol diferente para jogar, né, Zinho? Um futebol muito mais solidário, com caras individualmente fantásticos. Aquela seleção tinha grandes jogadores. A palavra foi essa que o Parreira usa. Muita gente, a seleção não jogava bonito, era uma seleção retranqueira. Não era. Era organizada. Era. Não, bola no pé. Era bola no pé e não dava moleza para o adversário. Isso mudou um pouco a nossa visão de futebol, porque a gente não consegue aceitar isso. A gente ainda estava com aquele futebol romântico, aquela fila de 24 anos sem ganhar. Era um negócio terrível. E teve uma guerra com a imprensa, um negócio. Era ruim para eles, ruim para nós trabalharmos. Que no momento a relação em determinadas situações ficou difícil. Ficou que tinha uma relação de amizade e respeito muito grande entre vários jogadores e uma boa parte dos jornalistas. Porque assim, naquela época a gente ainda tinha aquela coisa de ter amizade com o jornalista, né? É claro, quando você estava chateado com um cara especificamente, você tinha essa oportunidade de ir lá no olho no olho. De olho no olho falar com o cara ali, ó. Não vou falar contigo, não vou te dar mais entrevista. E acabou. É com ele. Aí, assim, não tem essa coisa de falar assim, vocês da imprensa. Eu mesmo que tive conflito com alguns, eu ia e falava com eles. E os meus parceiros da imprensa, aí eu dava entrevista. O Cearazinho, sim, o Cearazinho, Vanderlei Nogueira, a galera toda ali, né? O Tino era um cara também bem legal. Da Globo, né? Você nem se fala. Tinha a rapaziada do Rio ali, Jornal do Brasil. Os jornais, né? Eram muito... o Demário maravilhoso. Eu escrevia uma linha, mas pegava o telefone e dava todos os... Lembra quando o Ricardo Gomes foi cortado? Sim. Todo mundo querendo saber quem vem. Chorei mais do que o Ricardo. Foi duro. E não tinha internet, cara. Aí no outro dia sai no Jornal do Brasil. Dessas histórias. Cara, aí sai no Jornal do Brasil, capa o jornal do outro dia. É Ronaldão.
deu um furo mundial. Mundial, E o velhinho, você olhava ele, o Muito velhinho bom. gordinho, bunadeiro, falava assim, né? Encostava no cantinho, sempre tinha notícia. Pra tomar furo não tinha Era igual. Já que tinha levar esse furo clima não super levar. ameno com a imprensa, como é que é hoje estar do outro lado? Porque hoje você é imprensa, hoje você é comentarista. É, Como é que viver esse outro lado? Assim, para mim é uma coisa mais tranquila, porque, como você falou, assim, eu estou na imprensa, mas eu não sou jornalista, né? Não tenho essa pretensão. Mas Eu os sou- jogadores interpretam mal Ah, alguma sim, análise? alguns sim. Desculpa, não alguns tem sim. essa de pretensão. Você é do ramo, Não, fala não, bem, eu sei, coerente, mas eu digo assim, educado. Acho que isso que falta hoje em dia nas Eu relações. eu vejo ele na ESPN Brasil. Você comenta muito bem, Vinícius. Então, Você fala assim, bem. eu me Se- preparo se- para se- ser se fechar o comentarista. nosso olho e falar que você é jornalista, a galera vai acreditar. Pô, obrigado. Jornalista, não é verdade? Obrigado. Mas acho que não cabe mais esse tipo de distinção. É, Eu não, acho que são não, pessoas que conhecem o futebol, mantêm Concordo. a ética que é necessária da profissão, que acho que é o grande problema, não vamos devagar o assunto aqui, mas, cara, mesa redonda sempre foi uma discussão de boteco com os filtros profissionais. Pra você. E elas acabaram, velho. Hoje qualquer um fala qualquer coisa, xinga qualquer um, e você, os caras querem que você seja bairrista, clubista, você seja o diabo a quatro, menos imparcial e respeite o ser humano que está do outro lado. Acho que isso é um grande problema. A imprensa deixou de respeitar as pessoas. Mas assim, respondendo a Paloma, o que eu tenho de dificuldade hoje é assim, eu joguei em alguns clubes, eu não joguei em muitos clubes, né? Minha carreira não é de ficar rodando em muitos clubes, né? Eu joguei no Flamengo, no Palmeiras, no Cruzeiro e no Grêmio. Joguei no Nova Iguaçu, que é meu clube, porque eu sou sócio fundador e é da minha cidade, ajudei a fundar o clube. Então, por um período, joguei ali fora do Brasil. Mas no Brasil, os times grandes foram esses. E com identificação muito forte. Eu cheguei no Flamengo com 11 anos de idade. Olha. Até subir ao profissional, passei 7 anos na base. E no profissional, joguei 470 jogos. E ganhei muitos títulos. Brasileiros, 4 só. Não. Que Cinco. 4. Você vai entrar nessa? Um amigo meu, um amigão meu, lá de São José dos Campos, mandou uma foto hoje, até mandei pra Manu, ele com você, criança, em 93, um dia antes da final do Palmeiras, que vocês foram campeão. Sim, ele tava sim. pequenininho, tá? Ele mandou uma foto hoje com você. 93, inesquecível. Então, eu venho pro Palmeiras, outubro de 92. Assim, você passou alguns times, você fez história em todos, mas a sua maior história foi no Palmeiras, né? Assim, Flamengo e Palmeiras, né? Porque são a maior parte da minha vida foram nesses dois clubes, profissionalmente. No Flamengo, 7 anos no profissional. Se eu contar a base, aí não. Aí o Flamengo... A galera lembra de você no Palmeiras. Porque o que acontece? Assim, no Flamengo, a gente está falando de anos 80, né? Final dos anos 80, início dos anos 90. Como falou, não tinha internet, não tinha nada disso. Celular, telefone celular. Então era fax e tudo, era jornal, era rádio e TV aberta só, né? Então não era toda hora o futebol. Quando eu venho para o Palmeiras, já é numa era que vem a Parmalat, então o futebol começa a ter uma rentabilidade maior, a estrutura do Começa a virar um futebol negócio, começa a né? melhorar, então assim, e os títulos acontecem também, muitos títulos no Palmeiras, foram 333 jogos no Palmeiras, Nossa né? Senhora. Muitos títulos também, então fica uma identificação também, e assim, eu joguei... finalzinho dos anos 90, né? 99 eu fui campeão da Libertadores no Palmeiras. Então é mais recente, né? Vamos dizer assim. Então fica na memória do... Você jogou aquele jogo em 99 contra o Flamengo, aquela virada? Joguei. Aquela virada histórica? Sim, do Euler fazendo 2 gols. 3x0 pro Flamengo. É. Eu tava assistindo, era uma sexta-feira, eu lembro até hoje. Uma sexta-feira à noite. O Flamengo fez 3x0 no Parque Antártica. E o Palmeiras... Qual o melhor Palmeiras? O teu daquela época ou esse agora, da Era Bel? O meu da minha época. Por quê? Não, eu tô brincando. É porque assim, agora você pode falar como jogador e como comentarista, Em né? termos de título, esse de agora é melhor, porque ganhou mais, né? Os caras são bicampeões da Libertadores. Né? Bicampeão brasileiro. Mas é que campeão aquela fase paulista. foi muito especial, foi folclórica, mas eu né? digo assim, tecnicamente, sem puxar para o meu lado, tecnicamente, os times olhando para os... Eu não gosto de comparações, sabe? Sim. Cada Mas tempo na é o tua teu época era tempo. mais bola. Mas assim, é difícil, assim, mas era um Individualmente, modelo. acho que era mais. Mas olhando a plástica, a qualidade, eu acho que assim, um time que tinha Edmundo. 8 jogadores convocados para a seleção brasileira, sabe? Jogando no Brasil, hein?
Ah, Isso é mas na difícil Será que falar. é isso que falta pra gente, pra nossa época, na seleção? época do Zinho, até anteriormente, o cara tinha que ganhar um caminhão de É. campeonatos para alguém lá fora falar, pô, peraí, esse cara vem aqui. Não, o nosso sonho Mas é era difícil. jogar na seleção, isso ia te dar uma visibilidade para talvez você ser vendido para o exterior. É. Ou o principal, né? Você jogando no Brasil, jogando bem, eu particularmente, que o meu sonho sempre foi vestir a camisa da seleção, que eu estou vendo ali aquela Olha que foto foto linda. maravilhosa, né? Isso aí é inesquecível. Bandeira e a medalha de campeão do mundo. Essa minha medalha e a fitinha tá bem velhinha. Pô, 30 anos. Continua a mesma, original. E por que Crisan? Por causa do meu pai, né? Eu sei, mas Seu mas Crisan. são dois nomes. Não, então, é homenagem, né? Meu pai, família, né? Colocou o mesmo nome do meu pai. E não sim, é mas Júnior. Crisan não é Cristiano e... Não. É Crisan César de Oliveira Filho. Filho, né? Sim. Não é Júnior. E por isso ficou Crisanzinho. Crisanzinho. Ah, que O legal. diminutivo. Virou Minha irmã Sandra, né? Ela não falava, só falava o Zinho. Então não é por causa do futebol, é por causa de família, o apelidozinho também. Que legal. E que fica. E hoje meu apelido não é sozinho. Crisan é só quando a mãe dá uma dura, né? Dá um Ah, belo. Ô, sim, Crisan, tá fazendo? É porque Zinho daí. Mas eu era bonzinho. Escuta, deixa eu só lançar aqui para vocês, quem está acompanhando a nossa live no Kawaii, a nossa enquete de hoje. Qual jogador foi mais decisivo na seleção na Copa de 94? Tá aqui no nosso telão Superbet, a enquete Tafarel, Romário ou Bebeto. Fernando Fernandes. Pelos gols, o Romário, mas a gente não pode esquecer o que o Bebeto fez e o Tafarel, que pegou muito, hein, bicho? Para você, O Tafarel Zinho. pegava muito. Pra mim, assim, é a seleção, né? Não é um. Assim, isso fica muito a cargo da torcida e da imprensa eleger. Esse cara foi o melhor pra mim, aquele ali fez isso, como destacou. O Tafarel, né? Assim, maravilhoso. Esse Mas é o barato da tua seleção. Você vê que, assim, é uma conquista. Muita gente fala assim, pô, ganhou, mas foi nos pênaltis. Era pra ser nos pênaltis mesmo e o Baggio jogando por cima, porque não teve um herói naquele jogo. O Romário não fez o gol da final, nem o Bebeto. O Viola teve chance. Eu tive chance também. O Tafarel não defendeu o pênalti do Baggio. O último pênalti foi pra fora, para premiar o conjunto, o coletivo, que era a força do nosso time. E era isso que o brasileiro, a maioria da imprensa, não entendia. É. Ou não queria aceitar. Sempre a gente tem que ter um herói e um vilão. Porque Futebol virou brasileiro é uma muito ruim por briga causa disso, com uma cara. grande parte da imprensa. Assim, a gente parou de dar entrevista para alguns, né? Os caras, os Dinos, que era famoso ali, o quarto dos Dinos. Dino é que os caras mais antigos de seleção. Os dinossauros. Os dinossauros que sofreram muito em 90, tomaram muita pancada. Essa é uma das maiores injustiças do futebol brasileiro que fazem com o Dunga, que inclusive A ele era está torcendo Dunga. para a recuperação dele. O Dunga não boa perdeu recuperação. aquela Copa sozinho em 90 e não ganhou a de 94 Não. sozinho. E é uma das maiores injustiças com um cara que sempre foi extremamente profissional, bom de bola e falava o que pensava. Isso dava muita trombada, cara. Personalidade muito forte, mas um cara sério, correto, de verdade. Boa recuperação. É pra um ele, cara né? de grupo, daquele nosso grupo, né? Um líder, né? Uma recuperação abençoada. Ele já está bem, graças a Deus, com a esposa dele, vai se recuperando. Então, assim, a nossa seleção, o grupo nosso, tinha uma personalidade muito forte. Os jogadores sabiam o que queriam e sabiam se posicionar. E isso conflitava com alguns caras da imprensa que tinham muitas regalias dentro da seleção. E acabou. Aquilo tinha acabado em 94. Foi blindado, não entrava ninguém. Nem parente entrava dentro da seleção. Eu me lembro Dentro que da ficava nossa do lado de concentração. fora ali, preso com a polícia na frente lá dos gatos, a galera. A cidade é desse tamanho, um ovinho. A cidade, vinha gente de fora para ficar na porta do hotel ver se aparecia A alguém. matéria exclusiva era se o jogador, na sua folga, quisesse. Era. Mas a seleção, entrar e ir lá no quarto, não tinha, acabou. E não foi entendido muito bem isso. Não foi entendido. Tanto com o Dunga, quando foi técnico da seleção, ele colocou isso também. Mas depois, em 2002, também foi assim, muito fechado Não, também. 2012 né? o contrário, foi aberto, free, É? ficava todo mundo no hotel da seleção, subia no Família elevador, também, descia. porque eu vi aquele Eram mais documentário. os jornalistas. O Sim, Filipão foi malandro nesse ponto, É. ele trouxe todo mundo pro lado dele e deu uma segurada nessa. Porque da Mas família eu vi no Los documentário. Gatos era um negócio bem fechado. Não, bem tinha, fechado, Não tinha bem moleza. fechado. Não. Era ali no treino, morrer. Inclusive- E o que você falava, combinava, se queria dar uma ideia, tudo bem. Eu não sabia o que estava acontecendo no Brasil. Porque
a gente nem matérias, jornal, nada entrava dentro da concentração. A gente via vídeo do time adversário, né, conversava sobre o jogo e era brincadeira entre a gente na hora do jantar, bingo, era essas coisas. Que legal. Não existia o telefone celular, nada. Então existia, a CBF levou um telefonista, né? E a gente dava o nome de quem a gente atenderia, telefone. Ó, minha esposa, ó, Simone, meu pai, seu Crisan, minha irmã. Então ele que atendia primeiro, para passar ou não para o quarto. Então não tinha esse contato para a gente ser influenciado do que vinha de fora. Nada que vinha de fora nos afetava. Então essas E críticas... depois você se deparou com uma situação... A vida ela é feita de injustiças, né? E o futebol, principalmente. E você passou por uma injustiça na Copa, né? Tanto que teve até rendeu até um apelido disso e que você refuta, você não gosta, né? Não. Assim, E que é injusto, né? Isso Muito foi injusto. o pessoal do Cacete Planeta, né? O programa humorístico que tinha na época. Os caras, na época de Copa do Mundo, todos os programas têm que se adaptar a falar de Copa do Mundo. Sim. O nosso país é o país do futebol. Então a Ana Maria Braga vai falar da Copa do Mundo, né? Posso só dar um tempinho aqui, ó? Batemos recorde de audiência do nosso programa. Boa, também, né? Nosso quinto programa é o recorde de audiência. Nem acabou, mas bateu o recorde já. 15 O Rodrigo vai Não precisa falar mais nada de polêmico, não. Vai subir ainda mais e vai ser difícil bater esse Não, recorde. mas assim, esse lance, eu não tenho nenhum tipo de rancor dos meninos do Cacete Planeta. Na época, quando eu cheguei e vi o sofrimento da minha família, louco. eu fiquei chateado, sim. Ver a minha esposa, ver o meu pai, ver a minha irmã, porque o humor que alguém chora, pra mim, não é humor. Sim. Então, assim, eu sou fã do quê? Do Chico Anísio, quando tinha o Vivo Gordo, aqueles programas humorísticos que você tem qualidade de fazer um humor sem ofender ninguém. Então, chamar o Rubinho de pé de chinelo, sabe? Mas é aquilo que eu falei. Então, você está Não pode esquecer que humilhando tem alguém. gente embaixo da camisa. Você está humilhando alguém para fazer o outro rir. Tal. E isso, a minha família sofreu com isso. Né? E assim, depois, cara, esses A caras... família que mais sofre, né? Eles não sabiam, eles iam falar de tática. O Brasil jogou no 4-4-2, o Zinho jogou... Eles não iam, assim, o programa é de humor, então eles usaram a Copa para fazer humor. E não entendia a minha função. O Zinho gira. Se você pegar todos os meios campistas de hoje, um que joga aberto pelo lado esquerdo ou que joga aberto pelo lado direito, que hoje o cara nem é canhoto pela esquerda. Ele é 10 jogando pela esquerda. É o contrário, né? Mudou. Então, assim, o cara pega, gira, vira a bola, né, lado contrário, pegar uma defesa desarrumada. É um trabalho tático que o meia tem que fazer. A hora que você tem que acelerar o jogo, a hora que você tem que prender a bola, segurar, acalmar o jogo. E a seleção era muito tática. Era. Então, assim, como você falou, eu tô há 2 meses, não. Porque a eliminatória é a Copa do Mundo. Sim. Então, em 93, a gente fez a eliminatória toda. Eu fiquei 2 meses, a minha mãe no hospital, entre a vida e a morte, eu indo para o hospital, ficar com ela lá no período de folga, terminava aquele dia ali, no outro dia, eu tô falando, me arrependo de novo, voltava para a seleção, para a Granja, treinava, você tava ali com a gente, Sim. treinava, vai jogar onde? Bolívia, vai lá, volta, aí vai jogar contra o Equador, volta, folga, hospital. Ninguém na época sabia, eu não fiquei falando isso, não ficava divulgando, mas era um drama familiar que eu estava vivendo. Eu estava fazendo esportivamente o melhor momento da minha vida, vestir a camisa da seleção, representar o meu país, Titular. poder levar o país à Copa do Mundo, mas ao mesmo tempo, pior coisa da minha vida, a minha mãe no hospital. Aí os caras vão ficar fazendo brincadeira? Peraí. Então, assim, isso magoou mesmo. Mas acho que eles mesmos se arrependeram, né? Inclusive o Galvão Bueno, que no documentário dele, né, a produção entrou em contato comigo, olha, ele se arrependeu, queria pedir desculpa, te criticou muito, e eu recebi lá na minha casa, foi lá, bateu na minha porta, e eu acreditei no pedido de desculpa, porque eu acho que a gente tem que liberar perdão na nossa vida, não adianta você ficar guardando mágoa, rancor, vai fazer mal para você. Eu não sou obrigado, se você me feriu, me fez uma coisa ruim, eu conviver com você. Você, agora você é meu melhor amigo. Perfeito. Aí é hipocrisia. Agora,
eu te liberar o perdão, cara, segue a sua vida. Perdoa, mas não esqueço, né, gente? Perdoa, Que aula. pega a sua vida E deixa ir, e eu né? vou viver aqui tranquilo. Então, assim, eu recebi. E ele chegar para mim e falar, sabe por que eu tô aqui? Porque eu vi uma entrevista sua. Aí eu falei, pô, dei tantas entrevistas, né, sobre a Copa. Eu falei assim, não, perguntaram para você se você assistia os jogos da Copa do Mundo novamente. E você respondeu que assistia, mas com volume baixo, para não me ouvir. Aí eu falei, é verdade, Galvão. É verdade. Aí ele, pois bem, eu fiz isso. Eu fui assistir os jogos com volume baixo, sem me ouvir. E eu errei com você. Eu fui injusto com você. Mas é legal reconhecer. Então, assim, cara, eu acreditei mesmo, eu acho que foi de coração. E aí eu também o desculpei da minha voz. Só falei para ele o seguinte, ó. Naquela época era bom você não cruzar com meu pai, não, hein? Com o seu Cristão. Porra, aí é. O paraibão, meu pai. Paraíba, terra querida que eu amo, né? Meu pai é paraibano, minha mãe baiana. Eu tenho raiz lá no Nordeste, eu nasci lá em Nova Iguaçu, né? Eles se conheceram lá no Rio de Janeiro. Mas o meu pai era bravo. Era... Ô Zinho, você acha que o brasileiro, já fez o acerto de contas com a história que tinha que fazer com essa seleção campeã? Quem tinha que... não é acerto, mas quem tinha que reconhecer, eu vejo isso diariamente. CBF. Não. CBF? Não, a CBF... O Caboclo, quando estava de presidente, ele nos homenageou nos 25 anos do Tetra. Fez uma festa lindíssima. Levou todos os jogadores, quem quis ir, com os familiares, para os familiares viver o que nós vivíamos na Granja Comari. Então, meus filhos dormiram no quarto lá que eu concentrei. Minha esposa dormiu lá comigo. Então, assim, teve uma festa, teve jogo, teve tudo. Uma homenagem linda do Rogério Caboclo. Até esse momento agora aqui, hoje é que dia? 17. 17 de julho. 17? Não, mas hoje. 16. Hoje é 16, 16. Ou seja, amanhã é o dia que a gente comemora os 30 anos do Tetra. Estamos começando aqui. Kawai, Paloma, Rodrigo. Então, assim, até esse momento, não houve nenhuma manifestação da CBF de nos homenagear. Isso que eu achei, ele chegou aqui, ele falou que eles vão se reunir, nós, os 30 Tetra, anos, nós, mas não foi a CBF que vai fazer os jogadores. Nós mesmo, nosso grupo Amigos para Sempre, é o lema do nosso grupo, nós somos amigos para sempre. Então, assim, a gente se reuniu e nós estamos fazendo a festa. Vai ser lá no Rio de Janeiro, assim, já está sendo comunicado à imprensa toda, quem quiser ir lá, né, pegar jogadores na hora da festa lá, vai ser a gente lá, porque vai rolar um vinhozinho e tal. Eu vou ter que cantar e tudo. Então, Mas com todo respeito. Você vai cantar o quê? Depois de tomar uns vinhozinhos, a gente canta o que Canta? Mas dá pra dar uma palhinha aí? Não, Já tô tem uma. brincando, canto nada. Pelo amor, a gente não. Eu sou Não solta a voz. é de valsa, aí é diferente. É? Dançar eu gosto de dançar. Zinho, Cantar eu engano. E a escada lá de Los Gatos existiu mesmo? Que escada é essa? Não é da minha época. Era uma escadinha, era uma saída alternativa. Porque tinha folga, né? E, então, às vezes. Se saísse pela frente, tinha aquele batalhão. Muita gente, né? Ficava ali. Era difícil de você sair sem ninguém te ver, né? Sim. Então, assim, você tem um período de folga, assim, jogava, os jogos eram meio-dia, né? 1h da tarde, 40 graus, verãozão lá dos Estados Unidos. E o Parreira, a gente voltava, tinha um almoço, tudo e liberava. E tinha que se apresentar no outro dia, quem quisesse, né? Então, tinha essa saída. Muro lá atrás, que botava a escada. E você deu aonde? Cara, eu saí muito pouco. Um erro que eu cometi, eu não levei a minha esposa, né? Hoje eu teria levado. Não levei meu pai, porque na época da preparação, a gente ainda na eliminatória, o Parreira Zaga falou, não vai ter muita folga, vai ser uma coisa mais blindada. Cara, é um mês, foca aqui, vamos ficar aqui. Eu ia perguntar isso até, você não fica mais focado sem ter esse entorno mas eu também? vou te falar, essa Faz pressão que a gente está falando aqui, Sim. de entrevista, já tem a pressão que você faz em você mesmo.
Porque é o sonho de uma vida toda. Aquele molequinho de 11 anos sonhava em estar naquele momento ali, jogando uma Copa do Mundo com a seleção. E a seleção não era campeã há 24 anos. Como é que é pôr a mão naquela taça? Ela é gelada, ela fica quente. Sabia que só pode pegar na luva, sem luva, quem é Só campeão, quem é do, campeão mundo. do mundo. Senão tem que pôr a luva branca. Cara, eu vou te falar que eu tenho a minha medalha, né, guardada no museuzinho. Na hora que você pegou, Até hoje, quando eu pego uma medalha assim, cara, você fala, pô, eu sou campeão do mundo. Que momento que você lembra? Já que era uma seleção que vinha com uma certa desconfiança, em que momento que vocês confiaram? Que vocês falaram, meu, vai ser nossa. Essa desconfiança vinha por parte da imprensa. De vocês, não. E ela era transmitida porque, assim, nós temos vozes. O que você fala, o que o Rodrigo fala aqui, o público de vocês acredita, né? Então, assim, tem que ter o cuidado do que está falando. E muita gente na época não tinha, e influenciou muita gente, porque o Brasil não é campeão há 24 anos. Então tinha aquele saudosismo da maior seleção de todos os tempos, que é de 70. De todos os tempos. Só que era em 70, cara, 24 anos depois, o futebol mudou. Tinha aquele saudosismo da minha seleção do coração, a minha, dos meus ídolos, que eu tinha como inspiração, a de 82. Né? Zico, Sócrates, Falcão, Cerezo, Leandro, Júnior, Serginho. Tem umas perguntas pra você, hein? Tem umas perguntas desse estilo. Então, assim, esses caras tinham um futebol, esse futebol lindo, bonito, e que o Parreira, cara, a gente continua tendo um futebol de técnica. Que tinha o Parreira e o Zagallo nos 70, que estava com vocês mas também. Por que não é campeão há 24 anos? Por que os europeus estão vencendo? Aonde que está faltando? É um comprometimento, é um entendimento tático, é uma postura sem a bola também. Então foi feito aquele sistema do 4-4-2, né? 2 linhas de 4, os 2 meias pelo lado, não trocando muito de lado, em jogadas, bola está pela esquerda, eu saio para bater no lateral, o Mazinho ou o Raí, acabou que o Raí sai do time, porque era difícil para fazer essa função. O Mazinho fechava como um segundo volante pelo lado contrário e da mesma forma quando era ao contrário a jogada. Então esse movimento, essa tática, era o que o futebol italiano sempre fez muito bem. Né? Então assim, a gente tinha certeza que em 90 minutos nosso time não ia passar em branco. O momento que Romário e Bebeto viviam, se a gente criasse as jogadas, esses caras iam definir. Então tinha um comprometimento. Tem os caras que são os que vão definir. Nós vamos jogar mesmo para eles. Sem a bola eles não vão voltar muito, mas eu vou me sacrificar aqui, o Mazinho ali, o Dunga, o Mauro Silva, os 4 defensores e toda uma seleção que era de altíssimo nível, né? Você pegar só os 4 laterais que a gente tinha, cara. Nossa. Léo, Branco, cara, Jorginho, Cafu, Leonardo e Branco. É o que falta pra gente hoje. Então, assim, tô só falando disso. Então, como que um time desse tem essas desconfianças? Era muito dos caras mais das antigas que não enxergavam esse modelo tático, que com os anos eu acredito que isso foi mudando. Entenderam, porque os times hoje jogam assim. Sim. Todo mundo sem a bola volta, ajuda, marca. Então, assim. É isso que eu acho que falta, esse entendimento dessa valorização. Quando a seleção brasileira passou a entender que não adiantava só ser bom de drible, ser muito bom individualmente, precisava ser diferente. Precisava ter a humildade de aprender a jogar taticamente. 90 minutos você não vai só jogar com a bola. Em algum momento você vai ser atacado. Então, uma seleção brasileira que durante os 7 jogos tomou 3 gols, 2 da Holanda e 1 da Suécia. Uma seleção que em todos os jogos teve o maior número de posse de bola. Em todos os jogos foi a equipe que mais finalizou. Você sabe, na semifinal da Copa do Mundo, Brasil e Suécia, você sabe quantos chutes a Suécia deu no nosso gol? Quantos? 3. 3? Em 90 minutos a Suécia chutou 3 vezes no nosso gol. Sabe quantos chutes que a gente deu contra eles? 23. Só que foi 1-0 aí. Pô, ganhou apertadinho, né? Que sufoco. Pô, só foi 1-0. 23. Lembra não aquele Ravelli lá, maluco? Tomás Ravelli, o goleiro? Pô, ele defendia isso aí. Carequinha? Fazendo graça, querendo tirar a concentração do nosso time. E o gol sai
numa jogada que assim, todo mundo fala, cara, tem que ser trabalhando a bola, tem que ser na velocidade do nosso time. Porque os caras são marcadores, são grandes. Jorginho cruza o Romário com 1,68 m, sobe no meio dos dois zagueiros e faz o gol de cabeça. Que loucura. Ó, venha, Na inverte lata? de posição que agora você vai na eu lata. vou na lata. Meu filho, Eu vou na lata. complicado. Já vou na lata. Posição, rapaz. Sim, você tem na lata. Não, mas tem mais o pipocando com você, acho que vai ser mais forte que o na lata. Comigo? Eu fiquei nessa dúvida, como que eu perguntaria pra você? Mas Ixi, lá vem. quem foi melhor taticamente e até emocionalmente pra você? Parreira ou Zagallo? Vim, Taticamente, taticamente. não, taticamente o Parreira que monta esse sistema. Mas não tem como eu não lembrar do Zagallo para o meu posicionamento tático. Porque uma das coisas que o Zagallo me falou para me convencer a fazer, porque no Palmeiras eu era um camisa 10, né? É isso que eu fico em dúvida. É 9, é 10. Aí você joga na internet, é centroavante, não é? Pelo amor de Deus. Como é? Você vai ver a minha série no Disney Plus? Bom, Olha eu fazendo a propaganda. Você sempre foi um O 10. Romário conta como vai isso. chamar a série? O Tetra pelo Tetra. Boa. Amanhã, 17 de julho, todos os episódios, são 7, disponíveis no Disney Vamos Plus. assistir. E no sábado, dia 20, 2 episódios na ESPN, domingo mais 2 episódios. Na outra semana, sábado, 2 episódios e o último no domingo, né? Mas no Disney Plus vai estar todos os episódios. É um bate-papo meu com meus parceiros, a gente falando sobre o Tetra, relembrando o Tetra. E ficou muito legal. E o Romário, quando eu o recebo, porque é na minha casa. Ai, que legal. Então, quando eu o recebo no portão, ele já entra falando isso. Olha o homem que me deu a 11 aí. Ah, então. Então, você vai ver lá, ele vai explicar o porquê, né? Como é que foi. Foi no retorno dele para a seleção, naquele jogo contra o Uruguai, no Maracanã. No dia No 19 2-0. de setembro. Que legal. 19 de setembro de 93, ele retorna depois de um período longo fora da seleção, pelos problemas, e a gente conta tudo isso na série, né? Da indisciplina que ele teve, a briga com o Zagallo e tal. Mas volta para o último jogo. E ali ele faz 2 gols, arrebenta. Contra o Uruguai, né? Contra o Uruguai. E é naquele dia que a minha mãe morreu. É. Minha mãe morre nesse dia. Caramba. Eu saio do Maracanã pro hospital. Ai, Zinho. Aí, Tu não aí sabe os caras metade querem da brincar missa. de enceradeira. Não. Os caras não sabem metade da missa. A minha mãe infelizmente não resistiu durante esse período todo, né? Ela no hospital de eliminatória e justamente no último jogo ela passa mal à noite, no sábado eu estava na concentração, meu pai foi na concentração e eu só fiz uma pergunta para ele, ela morreu? Né? Aí ele falou assim, não, mas não está bem. Aí eu falei, aí eu na dúvida, né, se eu... Aí tava eu, Bebeto era meu companheiro de quarto, doutor José Roberto Gama de Oliveira, meu psicólogo, aturou muito, me ouviu muito, me escutou muito, né? Porque os companheiros de quarto ficam mais tempo. E o Jorginho também, meu irmãozão, né? Meu irmão em Cristo. Então a gente ali batendo papo, conversando, fazendo oração. Cara, e o meu pai falou: você não é médico. Não adianta você sair daqui e vai no hospital fazer o quê, cara? Assim, ela está entubada. E o que ela profetizou lá em 70, quando você tinha 3 anos, é que um dia você ia jogar na seleção. Então você vai sair da onde que ela... Foi ela que, a Homenagem primeira pra que ela, falou né, isso. cara? Vou classificar. Eu me perdi né? na Copa de 70. Eu me perdi com meus primos na rua. Isso. Eu tinha 3 aninhos, saí atrás deles, eles não me viram, eu me perdi. Aquela multidão, e a minha mãe ficou em casa com o pé esquerdo. O meu sapatinho do pé esquerdo ficou em casa. Nossa. E ela ajoelhou e pegou aquele sapatinho e falou: um dia eu vou ver meu filho jogar na seleção. Ela não falou que eu ia ser campeão do mundo. Mas essa história ficou na família, ficou na minha vida, até eu chegar no Flamengo, ser convocado para a seleção. E nesse dia, 19 de setembro de 93, a gente classifica para a Copa. Eu não voltei, né, para o hospital, eu fiquei na concentração, não sei nem como eu dormi aquela noite. Eu ia perguntar, como você tirou forças, né? Assim, só Deus. É a fé mesmo, você tem que se agarrar. E aí eu fui pro jogo, jogamos.
O Romário arrebentou, ele fez 2 gols. Fez 2 gols. Né? Essa coisa ficou muito... O Romário fez os 2 gols. Mas você pegar o jogo da seleção, foi um dos jogos mais perfeitos de uma seleção Os brasileira. uruguaios não conseguiram jogar. Nada, Não nada, jogaram. nada. Tinha Francesco, Não jogaram. tinha Sousa, Não, tinha era um muito... baita time. E a gente massacrou 2-0, 2 gols. Mas lotado, cara, mais de 100 mil. ali. modéstia à parte, né? Eu fiz um jogo muito bom. Muito bom. É É quem faz um impressionante gol... como num momento difícil a gente também se supera não e sei tira... da onde. Nossa, parece Mas que engraçado, acabou o jogo, aquela correria e título, era um título, né? Classificou para a Copa do Mundo, volta olímpica, eu fui O para dentro Brasil do nunca vestiário. ficou fora, era um risco de ficar fora. Eu não da conseguia ter uma alegria, assim, uma felicidade do Brasil campeão. E alguém te falou alguma coisa que Não. te marcou depois do jogo? Você lembra alguém ter falado, cara, você é... Não, os meus porque não era todo mundo na seleção que sabia. Eu não contei para ninguém. Eu não falei para ninguém. Só quem sabia era o Bebeto, o Jorginho, os caras ali, então que conheciam a minha família. E aí, eles sim, cara. Vamos lá, sua mãe vai sair dessa e tudo. Só que quando eu saio, meu pai não tava no jogo. Eu falei, o negócio tá ruim. Meu pai não veio no jogo, boleirão, via pra tudo que era. Tu conheceu o seu Crisan, Sim, né? pô, eu tava sempre contigo É, no Palmeiras, seu quer dizer, Crisan, pô, tava acompanhando o treino dele no meu campo, o pai dele tá do lado, parceiraço, da meu gente, parceiraço. trocando ideia. Aí eu falei, aí minha esposa tava lá e a gente, do Maracanã, eu fui direto pro hospital. Só deu tempo de entrar, fazer uma oração com ela. Eu tenho certeza absoluta que ela escutou a oração, porque eu olhava o esperou. monitor. Tá te esperando. É, né? o monitor, sabe aquele monitor Sim. que fica o batimento? Eu via dar os picos assim de. E aí, Querendo 10 mesmo. minutos depois, ela faleceu. Então, assim, é muita coisa que a gente passa. É muita coisa. Tô pegando o gancho agora, o Sgarbi tem uma pergunta. Cadê Opa, a perguntinha nosso do Sgarbinho Tá tá de lá, férias. ele tá na Europa. Fala, Zinho. Uma pergunta pro Zinho. Zinho, onde você acha que está o erro nesse momento ruim da seleção? Que a seleção está distante do povo, que a seleção não consegue encontrar bons resultados. Aonde você acha que está o principal erro? Tamo junto. Valeu. Só Edgar. isso, parceiro. Precisa de mais um programa. Eu acompanho lá no Dono da Bola, né? Jogo aberto. Jogo aberto. O Ronaldo fica pegando no pé dele, né? Sim, Ronaldo, deixa eu dizer uma coisa. Ronaldo é Em cima parceiro. desse gancho do Sgabi também, o que é vestir essa camisa, cara? Porque eu tive a oportunidade de viajar o mundo acompanhando a seleção brasileira. Cara, quando você fala que é brasileiro, é futebol e tal, É. e muita gente falando que essa camisa, ela ainda é mágica, ela ainda encanta, a gente não tá ganhando, não tá encantando. Mas, cara, o que é usar essa camisa? Pra mim, assim, é o ponto máximo da minha carreira. O Zagallo me ensinou isso, a amar a amarelinha. O Zagallo sempre foi o nosso motivador nessa resposta. O emocional sempre foi o Zagallo da nossa seleção. Ele é que falta um, ganhou, faltam dois, faltam três, sabe? Ele ia numerando, né? Ou diminuía, né? Eram 7 jogos. Ganhou um, faltam 6, faltam 5. E ele, vamos lá, é amarelinha. Aqui a estrela é amarelinha. Então a gente, cada um tem seu jeito de ser, sua personalidade. O Romário é marrento pra caramba, o outro é mais assim, o outro é mais assim. Mas todo mundo ali sabia que o objetivo era a seleção. A prioridade era a seleção. Eu acho que falta isso. Esse é o problema que o Sgabi Não sei se é o problema, mas assim, o cara ter essa paixão de vestir a camisa da seleção. Não pode Você ter não uma vê coisa isso? normal. Você não vê um... Eu acho que essa é uma coisa muito normal hoje. tá Se certo. normalizou. É muito fácil. Parece que. Eu acho que a seleção tem que ser uma coisa que. A gente estava falando, o cara, para ser convocado à seleção, ele tem que ir jogar no exterior. Mudou, inverteu. Antigamente a gente tinha que ser campeão no time que você está jogando para você buscar uma vaga na seleção. Para Tinha depois mais ser uns vendido. 10 que jogavam tão bem quanto você no teu lugar. É. E, Zinho, não sei se para você, eu acompanho a seleção brasileira desde 89, eliminatória de 89 para a Itália. E toda vez que eu tô num jogo da seleção brasileira, por hora que toca o hino nacional, velho, eu canto e eu me emociono, Eu cara, eu me também. arrepio. É isso, não é, cara? Talvez seja isso que esteja faltando. Cara, é impressionante. Qualquer lugar do mundo que você tiver, mesmo aqui no Brasil, a hora que você canta o hino e vê os caras ali perfilados, cara, não dá pra não ferver. E até pegar esse gancho de vocês e saber a opinião do Zinho, você acha que é por isso, então, que o torcedor está muito distante da seleção, porque não vê? A gente é tão apaixonado por futebol, pela seleção, que a gente não vê essa paixão dentro da nossa seleção? Eu E acho isso que distancia? isso acontece também porque, vamos dizer, vou dar um exemplo assim, que eu acho muito bom jogador,
que vai ser lapidado, moldado e pode se tornar um grande jogador para a seleção. Ainda não é, mas para todos já é. O Endrick. Sim. Para todo mundo ele já é não é. Mas O moleque tem 18 anos. Mas tem que ir para a seleção, ou não? Zinho, mas assim, é bem interessante o que você falou, do peso da camisa. Ele deu uma entrevista, é um garoto de 17 anos, mas deu uma entrevista falando, né, que o Éder caras estavam Militão de férias. podia ter férias, mas preferiu jogar na seleção. Tipo, ele com 17 anos dar essa entrevista, é a visão que essa... é difícil, Rodrigo. Não, mas se você não tomar cuidado, você fala a besteira. galera que vem da base, porque ele vem da base, com esse pensamento, realmente não entende o peso, na minha percepção, da seleção brasileira. Não, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho o Endrick uma joia, Sim. que bem lapidada, moldada, pode ser o grande jogador para a nossa seleção também. Só que ele ainda não é, ele ainda está começando. E se coloca em cima do garoto um peso que ainda não é o dele. Status, talvez, né? Sabe? É assim, ele acabou de tirar as fraldas no profissional. A começar a jogar. E já... não, mas não interessa, é porque ele joga muito, tem que ser. Ué, tem que ser se ele corresponder. Se ele já estiver pronto para isso. Então, e essa pressão vai aumentar não, mas quando aí o Yamal ganhar. Não, mas ele vai embora agora. E o Ele Nico vai embora. Williams também, né? Ele vai para o Real Madrid, não vai? Vai chegar um tempo que assim, essa identificação no futebol aqui, ela diminui. Ela some quase. A maioria, tem muitos jogadores que são convocados. Eu vou te falar a verdade. Tem alguns que eu não lembro jogando no Brasil. Não, o atacante, o Evanilson? Sim. O próprio Savinho jogou muito Sim. pouquinho. O Sabino não lembra no Brasil. O Rafinha. Ian Couto jogou Ian pouco. Couto, O lateral, Rafinha. né? Então, eles estão indo muito novinho. O mercado, o futebol está assim, a parte financeira está falando muito alto e os investimentos são altos, eu entendo, os clubes têm que vender, Olha o Estevão agora. tem que fazer, Não, subiu mas essa identificação some um pouco. E... O cara tá preocupado aqui com o time dele, né? O cara é palmeirense. Eu quero olhar pro Palmeiras. O cara, assim, tá tendo a Copa América, mas o Campeonato Brasileiro não parou. Sim. Não. Você acha que o cara vai ficar olhando mais lá a seleção ou o time dele jogando aqui? Eu tava falando aqui, eu fui assistir São Paulo, aqui, ó, uma semana atrás. O São Paulo jogou às 8 da noite, a seleção ia jogar às 10. O estádio com 50 mil pessoas no Morumbi, e a seleção ia jogar, e as pessoas torcendo ali não sabia. E outra coisa que acontece, vamos dizer, os programas esportivos, eles vão falar não só da seleção, ou vão botar para a seleção um tempo bem curto. Bem curta. Porque o Campeonato Brasileiro tem na rodada, no mínimo são 10 jogos, então assim, ele tem que falar para o público E dele. a seleção perdeu um pouco essa prioridade. Perdeu. Assim, tinha uma época de seleção, tô falando da minha, não é saudosismo, parava-se tudo para a seleção. Sim. Hoje, cara, eu lembro, eu até como torcedor, tem jogo da seleção hoje, vou pintar a rua, vou botar bandeira, é seleção, o colégio, hoje não tem aula. Exato. Eu lembro, eu era dispensado, em 98 eu era A dispensado do gente até colégio. gostava, né? Tomara que a seleção joga. As empresas também. Não é? E assim, Não, falando... diminui isso tudo. Então, assim, tinha mais essa identificação. Ela veio um pouco na Copa do Mundo e olhe lá, né? Também. Depende de como a gente está É, jogando. Rosinho, Isso aí falando agora, né, até de Copa América, Argentina, 16º título, é o maior campeão da Copa América, América. né, da Copa América. Uruguai em segundo, o Brasil com 9 títulos. O que mudou na Argentina para você? Na sua visão, a Argentina hoje faturou Copa do Mundo, Copa América e não jogou Bira bem. a Copa América. A Colômbia jogou, na minha percepção, a Colômbia jogou melhor do que a Argentina na final. E a Argentina, eu vi... Me irrita a Argentina. as pessoas jogando... Mas ali, os jogadores da Argentina jogando com muita raça ali contra a Colômbia, viu? Jogando muito Mas mal. não tem que falar da Argentina mesmo. Tá bom, então fala. A gente fala, Argentina. Podemos Não, campeão, falar eu Eu dessa torço forma. muito contra ele. É. Torço Eu muito também. contra. Eu torci até pra Colômbia. Mas assim, os caras, é o comprometimento que a gente falou. Os caras colocaram na cabeça que tem um cara diferente. Eles têm um cara diferente, compromissado com a seleção da Argentina. O Messi é comprometido mesmo. Ele quer ganhar, ele quer marcar a história dele na seleção, ele se dedica para isso. Peso da nação pra ele. Então, assim, ele, há algum tempo já, ele poderia abrir mão. Já ganhei aqui, já ganhei ali. É. Não, mas ele tinha essa coisa com ele. Pô, eu sou o melhor do mundo e no meu país eu não ganhei. Eu não Ah, conquistei. foi marido, Então o cara
Ele É com lutou. dor no coração que eu falo isso. E o Mas- os mas tem que argentinos têm reconhecer. paixão. Mas a gente pode fazer. Mas o brasileiro time, tem. mas você vê que o time No mano a mano existe é muito melhor não que o é, nosso. mas assim, não os é melhor caras- que o nosso. os no caras mano a Mas os têm mano. caras um- têm sangue no olho. tem eu isso acho. aí, Esse tem um Depou- comprometimento. E tem Esse outra coisa. Depou aí. O argentino idolatra o Messi. O brasileiro não idolatra Estamos o sem Neymar. ídolos. Se a Estamos gente sem for ídolos. comparar, ele é o ídolo da Argentina, o Neymar é o nosso melhor jogador hoje em dia. Ainda é. Não sei se o Zinho partilha disso. A seleção Eu brasileira concordo. não pode abrir mão do Neymar. Eu concordo. Olhando essa Copa Mas América, é o- mais é o ainda. nosso Pô, fora de A série. tua seleção tinha 4, 5 excepcionais, É. no mínimo. Toda a seleção brasileira tinha uma galera para dividir o piano. O Neymar, nas 3 últimas Copas, sozinho. praticamente ele estava ali sozinho, cara. Mas o Rodrigo, o Vini Júnior, não dá pra você falar que esses caras não são Mas o Vinícius na excepcionais. seleção não joga o que ele joga no Real Ai, Madrid. não dá pra E entender o Rodrigo, também. ó, assim, e o Rodrigo foi uma decepção na Copa América. Achei que ele Mas ia eu jogar no gosto primeiro dele, jogo. eu ele gosto jogou... do futebol Não, dele. sim, mas Eu ele acho jogou que mal os jogos. Ele é o único Ele que jogou tenta muito alguma mal. coisa. Você acha que o Neymar ainda tem lugar na seleçãozinho? Eu Ah, sim. acho que tem. Por futebol tem, mas Tem. assim, Tem eu que não querer, sei né? se é. Esse que é o grande problema. Aquilo que eu vim falando. Falta fome de 94. O Messi, a prioridade dele é a seleção da Argentina. Entendeu? Então, assim, o Neymar querendo, ele é muito útil. E o Dorival, eu confio nele. Eu gosto muito do trabalho do Dorival. Eu tô torcendo muito para que dê certo. Dele montar um sistema como a Argentina tem. Você vê que ela falou o Depou, Joga muito, cara. né? Aí você pega ali. É porque eles têm um banco também muito bom. Paredes é bom, Lo Celso é bom entrar. Foram os três que definiram o Mas gol, assim, né? Depou e Enzo, O Di né? Maria. Di Maria. Depou o Enzo ali marcando. Aí o Di Maria volta para um lado, né? O Julián Álvarez volta também para ajudar. Então eles têm um comprometimento sem a bola, fica forte. Os caras têm sangue no olho, se dedicam para aquele sistema. Ó, você é estrela lá no Atlético de Madrid, você Aqui é no não, Barcelona, aqui não. mas aqui nós temos que jogar para esse sistema e nós temos um cara diferente. Né? Um cara que ele se compromete a ponto dos caras, não, vamos correr por ele. Então, acho que assim, a seleção brasileira tem bons jogadores. Nós temos bons jogadores, mas não se transformou num time ainda. Não. Essa é a grande Ô, missão Zinho, do tem um Dorival. jogador que é o contrário que a gente tá falando dos brasileiros que talvez não entende o peso da camisa. Que é o contrário desses jogadores, que é o James Rodrigues. Ele, em clube, na minha percepção, opinião, em clube, eu não vejo que ele foi destaque em nenhum clube que ele passou. Ele jogou bem em alguma partida ou outra, mas ele foi um Isso é fraco. o lado São Paulino Não, assim, dele querendo dar uma. Na verdade, Entendeu? Tá assim, pistola. Tá? Ele foi um fracasso em clube. Na seleção, ele ganhou o melhor jogador da Copa América. A E ele seleção joga pra ele. né? Ele mudou ele na joga Copa América. Mas em é. clube ele foi, pra minha opinião, ele Imagina, foi um ele que é o fracasso. melhor jogador da Copa América. Foi. Fez Olha que assistência. loucura. A seleção joga pra ele. Né? É? Facilita O a vida sistema dele. de jogo da seleção da Colômbia é para ele. Mas não vai ser campeão do mundo. Não. Não vai ganhar nada. Não, a verdade é essa, assim. Você é ótimo jogador, você é muito bom jogador, mas conquistou, ganhou, Sim. foi campeão. Então, assim, ele é muito bom jogador e a Colômbia não tem a fartura que no futebol brasileiro tem. Então, assim, ele é um diferente ainda. ele é um cara técnico, muito bom jogador, mas se no São Paulo ele for jogar no sistema que joga na Holanda, que os caras vão se montar. O Arias, o Rios e o Lerma são o tripé dos 3 volantes para ele jogar na frente deles, e aí você pode botar que o Luiz Dias volta para marcar, que até o Córdoba voltava para marcar. Ele é o cara mais, o maestro do time, joga com a bola. No São Paulo, se ele resolvesse todos os jogos, poderia mudar um sistema de jogo. Mas assim, o Luciano, de repente, não tem a técnica dele, mas se entrega de uma tal forma para o time, aceita vir até voltar mais para o Caleri e ficar mais à frente, que é muito mais útil que ele. Pegando esse gancho seu aí, ele ia apresentar amanhã no São Paulo, representar no São Paulo. Ele pediu mais uma semana de folga, porque ele vai comemorar. Ele vai comemorar aniversário do América, dá um descanso pra ele. Mas pô. já mais descanso. O São Paulo tá com um problema na mão, precisa resolver. Tá com problema. Tchau. Não, eu acho que assim, Resolve. Salário se a dele é quanto? liderança, o Zubeldia, os jogadores, chegar, conversar, cara, você faz parte do grupo, Você tá você afim? vai ser útil, mas nós precisamos de você. Vai ter certos momentos que o São Paulo está na Libertadores, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Vai precisar de todo mundo.
Agora, não, só se eu for titular. Eu só jogo dessa forma. Peraí. Eu acho que já deu Zinho. Não dá, São não Paulo dá, não insistir dá. com ele Tem mais é clima, problema. né? É. Temos a foto da campeã Espanha. Falar um pouquinho dessa seleção. Quem encantou Eu nessa acho que foi a Eurocopa? bênção do Messi pro É, Yamal. porque tem a essa bênção foto, dele. bom, essa foto aí é impressionante, né? Não, ninguém acreditou, achava que era meme, todo mundo achou que não era. Coincidência, porque na verdade eu li que a família queria tirar foto com o Ronaldinho Gaúcho, que era a estrela na época no Loucura, Barcelona. né? Para fazer um E aí acabou calendário. tirando. Tirou. Tem a foto do Messi com o Yamal. Esse menino, ele é É diferente. diferente. Né? Muito bom jogador. E aí é que a gente fica nesse contraponto. 17 agora. Da né? Espanha, com um técnico também sem sem um Mas grande é um cara que currículo. vinha, tinham 6 jogadores que disputaram a Olimpíada, que perderam a final para o Brasil, e era um cara que vinha com eles. Exato. O Brasil, depois do Tite, ele só teve interrupções. A gente não teve sequência. Há um ano e meio Uma é pouco demora na também, escolha, né? foi um negócio E aí maluco. a aposta dele no Yamal, menino Aí, ó. que fez 17 anos Sim. no fim de semana, um dia antes da conquista. O Nico Williams também, um jovem Se jogador. olhar direito, você fala, não é o Messi, né? O cara é muito bom. Ó o vídeo deles dançando aí, ó. E a música? Ele é fã do Neymar, tá? Ele gosta. Os jogadores, acho que valorizam mais o Neymar do que a gente. Ele falou, o Ele falou- Yamal falou que admirava o Messi, mas quem ele gostava de ver jogar Era mesmo do era o Neymar. É aí é que tá, né? E a gente tem tanto aí, entra tanta cobrança dessa coisa de dancinha, de cabelo rosa dos jogadores. E é mais do que isso, né? Eu acho que a entrevista do Nico Williams me chamou muita atenção, porque ele fala com uma personalidade, uma boa dose de gratidão, um senso da importância que o jogador tem para a sociedade, para os jovens como inspiração. Sabe, um posicionamento que aqui eu fico pensando se o problema nosso é geracional. Mas é cultural. Sabe, O exatamente, jogador lá, de ele uma não- fraqueza ele tem emocional. é o problema do Brasil. O Brasil não é um país de Exato. oportunidade. É muito além de Dá para você estudar, tática, para você educar, é. para você se preparar para a vida. Aqui o Brasil é o país da sobrevivência. É o almoço pelo jantar. O cara está preocupado em sobreviver, em viver. O jogador europeu, o argentino é melhor preparado que a gente. O argentino, o nível de escolaridade do argentino é maior que do brasileiro. Mas esse Isso sangue faz a no olho que diferença. o argentino tem é que a gente não Mas vê a gente mais. tem também. A gente Você acha que tem? Eu acho que perdeu Como um era pouco. ele? Não tem um Dunga que a gente tinha que não eu acho queria que assim, fora. nós não estamos com a geração protagonista no futebol mundial hoje. É. Mas nós temos bons jogadores. Que pode ser transformado num ótimo time. Porque o futebol ainda é um esporte coletivo. Ele não é individual. Você precisa de uma individualidade no momento do jogo. Mas se o conjunto não for forte, para proporcionar que esse cara individualmente produza, não vai acontecer. O Di Stefano, ele tem uma frase que eu carrego comigo. Nenhum jogador sozinho é melhor que todos juntos. O Neymar é cracaço de bola, mas ele sozinho não vai ganhar uma Copa. É isso. Esquece essa coisa que o Maradona ganhou uma Copa sozinho, que o Romário ganhou uma Copa sozinho, que eles vão ser os destaques. Isso não é O realidade. protagonista num jogo. Mas se o conjunto não for bom, não tiver organizado, Aplicação. certinho, o Neymar vai arrebentar num jogo, vai fazer um gol ali, o Vinícius Júnior vai fazer um outro gol ali. Agora, vai ganhar um jogo, mas o campeonato é um elenco, é a atmosfera, é o sangue no olho, que você está falando muito. Isso tudo tem que ser encaixado para um time, ou a seleção ganhar. De onde vem o sangue no olho? Vem da paixão de cada um, né? O sangue no olho, aí sim é individual. Porque cada um tem a sua personalidade, seu jeito de ser, né? Então, assim, no nosso grupo de 94, você tinha vários jogadores experientes ali que fomentava isso para todo mundo. Você tem um Ricardo Rocha, Sim. que era titular em toda eliminatória, que entra na Copa do Mundo como titular, se machuca no primeiro jogo, sai. Aí o Ricardo Gomes já tinha sido cortado Vem o no Ronaldão. último amistoso. Então, a dupla titular da eliminatória toda e que vai entrar na Copa, um é cortado e o outro fica machucado. Entra uma nova dupla. Não é uma desconfiança. Pô, pera aí. Jogavam muito, Aldair e Márcio Santos. Mas ninguém sabia como é que ia ser. E os caras arrebentaram na Copa. Arrebentaram só por causa do talento deles? Também. Mas se o Ricardo Rocha não chega neles, você é melhor que eu. Olha. Aldair,
você é um dos maiores zagueiros que eu vi jogar. Cara, o destino, o cara que se machucou, que podia estar bicudo, que podia estar para baixo, E ele fez questão de ele falar, chega e contar, dá essa trocar moral ideia. pro cara. O cara olha assim, pô, A preleção, né? se ele acredita em mim, Quem sou eu, né? Vou entendeu? Então, assim, o Aldair mais pacato, A mais história dos calmo. kamikaze com o Ricardo Rocha. Conta aí, Zinho. O Ricardo, assim, Ricardo, até essa história do eu kamikaze é fiz demais, questão dele ser um dos caras da entrevista. Não deu para entrevistar todos os atletas, né? Todos os jogadores, porque é sério, então, mas a gente homenageia todo mundo. E o Ricardo é um cara muito fundamental, é um cara que foi tão importante como o Romário que fez os gols lá. Você lembra da história do kamikaze? Não. Conta aí. Final, cara, final. Assim, Aquele discurso motivacional. o Parreira era o da tática, então botava todo mundo ali, montava e tal. Campinho. Ozinho, os caras falam do Baggio, falam do Massaro, falam do Baresi, falam do Maldini. Tô falando de jogadores de nome da seleção, daquela seleção da Itália. Maravilhosa, né? Espetacular. O Milan era a base da seleção. Mas você vai marcar, para mim, o cara que é o ponto de equilíbrio da seleção da Itália. Se ele não jogar, você já fez a sua parte. Não deixa ele jogar. Era o Donadoni. Ninguém destacava muito o Donadoni. Mas ele era o ponto de equilíbrio da seleção da Itália. Então o Parreira era isso, estudioso. Perdeu a bola, cola nele. Não dá espaço para ele. Não deixa ele levantar a cabeça para achar o passe. Porque é ele que alimentava o Baggio e os jogadores do ataque ali. Tá bom. Zagallo vem, é amarelinha, isso, aquilo. Mas tinha o Ricardo Rocha, que era o cara do nosso aquecimento ali. A hora do aquecimento, aquela tensão, concentração, tu tá escutando o barulho lá de fora. 90 mil pessoas, pô. Último jogo. Tu imagina, tu sabe que o mundo tá parado olhando aquele jogo. Não é só o Brasil, é o mundo. Que loucura. Então, assim, você tem matéria na Avenida Paulista, não tinha um carro passando na rua. Não. Ponte Rio, Niterói, no Rio, os pontos, né, das cidades. Então, assim, é um momento que, assim, sabe quantos jogadores brasileiros são campeões do mundo? Na história. Nós somos 5 vezes campeões do mundo. Vou te dar uma ajuda. Não dá 150. É. 120. 100. Não menos, Porque teve os caras que foram né? Campeões, é isso? Justamente é o número da nossa conquista, 94. Nossa. Só existe Eu não sabia 94 jogadores É campeões muito do seleto, mundo. Infelizmente, perdemos muitos. Sim. Né? Mas o nome deles estão vivos na mente, no coração e na história do nosso futebol. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, tá naquele jogo ali, tá essa tensão aí, tá aquecendo, aí vem o Ricardo Rocha. Vamos lá! Aquela voz dele engraçada. É hoje, é o nosso jogo, é a nossa, o que a gente sonhou, é o nosso, eu não tô falando algumas palavras, não sei se foi assim que ele falou, mas ele chega nesse momento que ele fala assim, é o jogo da nossa vida. Hoje a gente tem que dar a vida aqui. Vamos fazer que nem aqueles japoneses lá, o Kawasaki. Aí foi o Romário que gritou. Cara, o Romário, seu burro. é kamikaze. Ele, é tudo do mesmo lugar e tal. Mas ele não se entrega. Não, Foi o Romário que deu um berro. Acabou o aquecimento, acabou a preleção, todo mundo se jogou no chão, rindo. Olha que momento. Quem me Extravasou. diz que aquilo dali... Tirou a atenção. Pô, todo mundo... Soltou. E rindo e tal. O cara aquela gosta de contar piada. Viu? Além dessas quebradas, cara, é surreal. E ele, quando a gente chega comemorando o título, né? Primeiro lugar que a gente parou foi aonde? Recife. Sim. Que foi o lugar que nos apoiou muito, abraçou a seleção. Sempre o Nordeste. Começa aquele 6-0 abraça contra a Bolívia, a gente entra com a mão dada, é a ideia dele. Meu camarada, quando chega, Ricardo, aqui é sua terra, Recife, Pernambuco, você que tem que ser o primeiro a descer. 7h30, 8 horas da manhã. Um calor em Recife. Aí ele, não, deixa comigo, vou fazer que nem o Papa. Vou beijar o chão. O asfalto estava quente pra
Não acredito. Queimou os lábios Não todos. acredito. Que figura. Vai, Rodrigão, Ó, sem proibido pipocar, pipocar. então, já tô deixando o Zico falar aqui. Eu Sem te amo, pipocar. Ricardo Rocha. Olha, é sensacional. Vou tirar atenção. O Ricardo Rocha tirou a retenção lá. Vou tentar tirar atenção com 5 pipocar Vai, aqui. Quero só ver Quero hoje. ver a primeira aqui, uma Manuzinha. Manda aqui, que vai ser pro Zinho. Pra mim? Pra você. Quem foi melhor? Quem foi melhor pra você? Palmeiras, Flamengo. Caramba. Pra você, Vou do pipocar. time que você jogou. Pipoca não. Quem foi melhor? Ou quem foi maior pra você? Não pode pipocar. Não pode Não, pipocar. sabe por quê? Eu vou dar números, aí vocês vão falar, Adoro. né? É. Eu ganhei 2 brasileiros no Flamengo e 2 brasileiros no Palmeiras. Só ganhou uma Libertadores no... No Palmeiras. E aí? Mas ganhei 3 cariocas no Flamengo. E Copa do Brasil também. E Copa do Brasil também no Palmeiras. Eu ganhei 8 títulos em cada time. E Gente. por incrível que pareça, eu fiz 56 gols em cada time. Ah, não pode pipocar, Zinho. Não, tô te dando número, aí você decide. Não, mas tem que... Qual é a diferença? Qual é a diferença? Ali eu era garoto. Aham. Eu começo no Flamengo, no profissional, eu estreio no dia 9 de março de 1986. Você não era nem nascida. Não. Nem você. Eu nasci em 85, um aninho aí. Aí. 86, de lógico que eu já. É. Tenho, nasci em 82. Mas assim, eu quero dizer o seguinte: eu era moleque, cara. Mas quem te levou pra seleção foi o Palmeiras, certo? Não, Foi sua história, mas... Não, você na tava minha com- primeira convocação foi em 89. Eu tinha 22 anos, eu estava no Flamengo. E eu justamente estava na terra do meu pai, na Paraíba, conhecendo a minha família. Aí tive que desfilar lá, né? Claro, carro de bombeiro, primeira convocação para a seleção. Então, assim, ali é um início, ali é minha formação, ali eu ganho a minha primeira bola de prata, de melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Como ponta esquerda. Eu era ponta esquerda. Ponta esquerda que jogava com a canhota pela esquerda. Não é esse negócio de pé invertido, não. De partir para cima. A galera que viu 94 não me conheceu no Flamengo. Quem me criticou em 94, que passou, muita gente até depois foi estudar e foi ver a minha história nos clubes, fala, pô, peraí, eu era ponta esquerda driblador. O Vinícius Júnior que faz aí, eu fazia. Partir pra cima, driblar. Zinho, você vai pipocar? Então tá bom, vai pro Não, próximo. não é pipocar. Ali eu era mais experiente, ali eu era capitão do time. Mas ali o coração seu bate por quem hoje? eu sou melancia. Show. Vou te fazer uma Nossa, pergunta. mas que difícil. Vou te fazer uma pergunta. Você tem mãe? Tem. Você é casado? Não. Ah, ainda não é casado, Não. então não posso fazer para você. Não, eu quero dizer o seguinte: Não dá pra escolher. quem me criou foi o Flamengo. É a minha mãe. Eu vim pro Palmeiras e casei com o Palmeiras, é minha esposa. Você não consegue amar sua mãe e sua esposa? Ele saiu muito bem. Não, bicho. eu já sei. Não. Emocionalmente falando, é a sua esposa, porque sua esposa é o futuro. A sua mãe, ela já. Mas a minha mãe te foi a deu minha vida. base. Não, mas Não, você mas tem que ele escolher. Ensinou tudo. Ele não larga a mãe. Mãe é mãe. Ó, uma das coisas que eu tenho assim, inveja, assim, pô, vocês, mãe é a coisa mais importante da vida. É. Mãe é demais, cara. A mãe, um filho tem que olhar para a mãe e falar, cara, ele é o único que escuta o coração da mãe por dentro. É o único. Mas o filho nunca vai saber o que que é o amor de mãe. Não A não sabe? ser só quando ele se tornar mãe, né? no Depois caso, que eu fui né? pai, Você sabe, mas não valorizei é mais o meu pai e minha mãe. igual. É isso. Rapaz, dá um trabalho ter filho. Bom, então é Flamengo. Moral da história. Flamengo. Flamengo. Não, vai. não. Próximo. Flamengo, Palmeiras. Vocês querem me Próximo aí. complicar? Vocês sabem que teve a final em 2021 da Libertadores e eu, como Sim. comentarista, fui Mais lá. uma chance pra você não pipocar. Quem foi melhor? Eu fui maior, ele foi melhor. Olha. Eu, Djalminha, ganhei metade do que eu ganhei. Não, realmente. Você ganhou muito mais que De ele. título, de conquistas, de história no futebol, eu sou maior que o Djalminha. Mas, tecnicamente, é aquilo que a gente fala. Técnica, qualidade, Mas tem futebol que ganhar. bonito é uma coisa. Ser campeão é outra. Então, assim, os dois são importantes. Você consegue fazer isso? Consegue. O Djalminha jogava melhor que eu, plasticamente. Era mais artístico. Mas eu era mais efetivo. Eu era mais
objetivo. E eu conquistei mais. E troféu você colocava na sua sala, tá tudo certo, né? Mas o Djalminha, monstro, habilidoso, cracaço de bola. Manozinho, agora eu vou pro Fernandinho. Agora o Fernandinho. Hein, e você achou que ia escapar, Fernandinho? Vambora. Volta aqui. Gostei, galera. Tá rindo. Mas tem um antes ainda. Eu vi uma discussãozinha. Foi na Quem que é época do melhor? Mundial. De Bruyne ou Martinelli? Então, na época, o De Bruyne estava machucado, não jogava 3 Eu meses. vi isso daí. O que eu falei? Que para aquele momento no Fluminense, o Martinelli estava melhor que o De Bruyne, que não jogava 3 meses. Mas o De Bruyne é melhor que o Martinelli, mas o Martinelli vinha jogando. E o De Bruyne não, fazia E o Veloso 3 não meses que aceitou jogava. não, hein? Não, a galera gosta de pega só a parte que Meu interessa. camarada. Mas foi essa. O De Bruyne é muito mais jogador que o Martinelli, mas naquele decisão, naquele momento, o De Bruyne não vinha de uma contusão, não jogava No 3 dia que teve o meses. jogo, né? O Martinelli estava jogando bem no Fluminense. Por isso que eu falei que naquele momento, a mesma coisa com o Grizzly, como é não? O Grealish também do City, que eu falei que o Cano estava jogando mais que ele. Não, com o Haaland, o pessoal falou do Cano, do Haaland. O Haaland tá a mesma coisa que o De Bruyne, não estava machucado. Naquele momento o Cano estava melhor, o cara fazendo gol pra caramba. Mas não era que um é melhor que o outro, é que a turma agora O momento. pegar a parte que interessa. O momento. Entendi. Vai, bota aí que vocês gostam. Vai, agora da confusão, pipoca aí. E aí? Essa daí, eu assisti. Não, essa parada do Edilson, que o Edilson, ele ele é língua solta, né, Fernandinho, cara? mas você falou uma coisa que eu achei interessante até pro cozinho tá aqui, vou pegar essa. Cuidado, hein? Eu vi uma entrevista dele que eu achei bem interessante a visão dele. Ele fala que ex-jogador que vira comentarista logo, sei lá, em seguida e tal, ele às vezes na TV não tem muito tato com, sei lá, ele fala, ele xinga, ele fala que não. E demora um tempo pro jogador, não falou com o Zinho fala muito bem, mas demora um tempo para ele se lapidar a TV, algumas coisas que ele tirar fala. a chuteira do pé, cara, que a função é outra. O que aconteceu esse dia com o Edilson, que teve um jogo Inter e Grêmio, saiu um pau, pra variar. Ficar se pegando. Sim. Aí o Edilson falou, não, isso é normal a situação de jogo. Eu falei, isso é situação normal, mas não pode acontecer. Não deve acontecer. E o Edilson, você não sabe nada, você nunca jogou bola. Eu falei, cara, eu nunca joguei bola profissionalmente, mas eu tenho de beirada de campo mais tempo do que você tem de profissão, cara. Então, pô, se eu não posso falar de futebol, você não podia estar sentado aqui no programa também falando, se eu for no meu princípio. Só que na hora eu fiquei bravo. Eu falei, Edilson, não fala isso, não pode falar isso. Viu curto, né, Fernandinho? Eu sou, cara. Mas o que aconteceu? Mazinho, veio o intervalo do programa, que o Neto chamou o intervalo do programa, eu falei, Edilson, zerou, morreu. O que acontece no jogo, morre no jogo. Tanto é que o Edilson é meu amigo, a gente conversa e tal, mas a galera gosta de pegar. Mas, eu sou sangue quente, eu sou super tranquilo, cara. E quem tava ali apresentando... Tira o pino da granada. Quem tava apresentando é um cara legal, que é tranquilo de briga. O O Neto O negócio foi tão quente que o Neto que separou. O Neto que separou o negócio. Cara, e aí passou um tempo, cara, teve uma outra do Edilson, cara. Aí ele falou assim pra mim, você só jogou bola na escola. Eu falei, você devia ter jogado também. Aí ele não entendeu, o Neto assim, pô, você tá chamando a gente de burro? O Neto Eu falei, falou... não, nada disso. E o Edilson, eu falei, pô, me provocou, nessa eu não fiquei nervoso, eu dei um tapa mais sossegado. Mas o Edilson é gente boa, cara, ele fala o que pensa. E quando ele falou pro Veloso lá, você era goleiro. Não, ele não serve pra nada. Não serve pra nada. Ficou louco na vida. Mas o Edilson é uma figuraça, velho. Ele adora o Edilson. Galera, agora a gente vai falar Mas aqui. eu lance você ser autêntico, cara. Eu não consigo ficar muito. Ou não é, velho. Tá certo. Eu queria falar para vocês agora a Superbet, a nossa patrocinadora oficial aqui. Quero que roda a vinheta aí pra gente. Vai levando para a jogada na grande área, foi para a linha de fundo. Boa jogada, o jogo segue. Empurra na área, afasta a Ferrugem. E o jogo continua pegado, travado no meio de campo. A bola jogada, pega na rede, mas evita mesmo assim o ponto. Lucas Tilde fecha a partida espetacular, Lucas. Com a Superbet todo mundo pode ser super. Abra sua conta e ganhe super bônus. Superbet, seja super. Tá aí nossa super patrocinadora Master, a Superbet. E aí, já tá com o aplicativo aberto aí, Rodrigão? Tô aqui, ó. E eu já tenho 2 jogos que vai acontecer agora, eu já postei aqui, ó. Deixa eu ver, vai, manda.
Postei no, aqui, ó, Juventude Atlético Mineiro, postei no Juventude. O Tá jogo pagando é, quanto? O jogo é lá em Caxias do Sul. Ela é Caxias, eu acho que o Juventude ganhou. Mas o Roger já foi pro Internacional? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Vai. Ah, deve ser o último jogo dele hoje. Hoje, você acha que ele vai mesmo? Acho. E o outro é Corinthians e Criciúma, eu apostei no Criciúma. Eu vou apostar no Que Corinthians. isso? Quanto tá pagando o Corinthians? Ó, o Corinthians tá pagando 10. 1,83. Tá. O Criciúma tá 4,60. Ah. Só pra, É porque o jogo é aqui É em aqui. São Paulo. É só falar pra galera que quando acontece esses números aqui, é o multiplicador do que você aposta. Sim. Então, por exemplo, eu apostei aqui R$ 150 no Criciúma. Se eu Você ganhar... apostou isso tudo? Caraca, hein? Eu tô querendo- Pô, eu vou vir trabalhar aqui contigo. hein? Legal. Eu não conhecia esse universo de apostas. Pô. E quem me passou, quem me mostrou foi o Mas Rodrigo. tu também tá apostando esses valores É assim? tão legal, mas é tão divertido, gente. Pra quem ama É. futebol, é um jogo à parte, Quando né? ganha, né? É uma disputa, uma emoção à parte, mas é muito Ó, divertido. não, Aí tu ganha olha, quanto? olha que louco. Quanto você ó, ganha? R$ 150, apostei nos dois resultados. Tanto o Juventude ganhando, quanto o do Criciúma ganhando. Aí se der os dois, Ó, se der os resultados, dois, eu ganho R$ 2.800. querido, aí tu paga a janta pra mim hoje. né? Pago a janta. Não é mal Todo não. mundo pô. baixando o aplicativo aí e participa. É uma Ah, eu também experiência também assim, vou muito apostar. divertida. É muito legal. Bom, seguinte. Quem vem? Sinho, uma pergunta simples e tranquila. Quem vai ser campeão brasileiro e quem cai no Brasileirão? Vamos pro Corinthians, vai. Ó, eu não acreditava que ia cair grande. Os times grandes que eu digo assim, Fluminense. me entendam. É, ó, número de torcida, maior espaço na Sim. mídia, existe. Sim. Mas complicou, hein? Complicou. Complicou. Acho que um grande cai. Um só? Fluminense, tô sendo Corinthians ou otimista, Grêmio? Otimista. É, fica ali nessa É, polarização. otimista. É, a chegada desse cara aí, eu acho que melhora muito. A janela agora no meio de ano pode mudar. Os Muda caras muito. se reforçarem e É, tal. é. Esse Campeonato Brasileiro é louco. Quando se diz que o Campeonato Brasileiro é um dos mais difíceis, é por isso. Não é pela qualidade, que é muito melhor do que o outro. É porque hoje o Fluminense, o Grêmio e o Corinthians estão na zona de rebaixamento, mas daqui a pouco os caras emendam uma sequência de vitórias. 3 vitórias já A dá uma coisa aliviada muda. legal. O Campeonato Brasileiro proporciona isso. Eu nunca colocaria o Fluminense, quando começou o campeonato, que ia Campeão da brigar para não Libertadores. cair. E o Vasco, que se bobear vai passar Flamengo também. Não, se pera continuar. aí, não é- Então, olha, Não, sabe- Calma, muita Agora calma tá nessa falando de hora. bola. Ó, vamos apostar então. Pô, que Olha o isso? Superbet aí. Não, o Mengão é favoritaço para ganhar. O Flamengo Mas- Favoritaço. Favoritaço. Cruzeiro, Favorito. você acha que não vai? Não, campeão não. Vai ficar de Flamengo e Palmeiras? Assim, contratou, legal, tá numa atmosfera boa, mas seria uma grande conquista um Cruzeiro que no início a gente não apontava, e eu joguei no Cruzeiro com maior honra, com maior orgulho, mas eu acho que assim, tem chance de brigar pelo G4. O G4 tá bom, né? Tá bom. Tá. Porque assim, Super muitos disputado. times estão pensando. E como classificam 6 para a Libertadores, os dois Ah, e é. ainda tem essa Copa do Brasil ainda no meio. Tem muita Libertadores. coisa. Por isso que eu tô falando assim, É. Palmeiras e Flamengo, não é pelo meu carinho pelos dois, não. Mas tem os melhores elencos que você pode sonhar em ganhar mais de um O campeonato. Palmeiras reforçou bem. Muito cara. bem. Soube Muito escolher bem. legal. Eu acho que os dois são os grandes favoritos. Aí eu boto Botafogo, o próprio Atlético Mineiro, que vai Não subir se de achou produção, ainda. não se achou, mas vai subir. normal, né? O São Paulo. O Inter montou um Eu bom gosto time. do elenco do O São Inter Paulo. montou Ah, não, bom mas o time. Inter nada, nada, Se o nada, Inter- não, nada. Se o Inter levar o Roger Machado, vai brigar pelo G4. O Atlético Paranaense não pode descartar. Mas Mas campeão, Não. eu acho que não foge Mas desse. dos três aí que vocês falaram que pode ser rebaixado, Fluminense, Grêmio e Corinthians, o pior elenco é o do Corinthians. Quando você pega comparado E o com pior é Fluminense que e agora Grêmio, na janela também não reage, né? Eu não sei se o Grêmio é muito É, melhor o Grêmio que eu o não sei Corinthians, se é não. muito melhor do que Eu o acho que ele Corinthians. não é melhor que o do Corinthians, não. Você É. puxando nome por nome, não é. verdade. Não é. Ofensivamente, eu acho que tem melhor. Tem mais opções. Pavon, Sim. Soteldo, o Diego melhorando, o Diego mas Costa. ele tem é um jogador cara que importante. equilibra ali, não precisa. Mas, né, vamos ver. Jogo é jogado. É. A história ensina isso pra Não, a gente. chegada do Ramon dá uma esperança para a torcida do Corinthians. O cara já viveu isso lá no Vasco. O cara Mas tem liderança. Mas eu acho que ele castigo. não era o cara, né? Foi por exclusão. Vem cá você que Pô, aceitou mas e ó, vou te abraçou. falar, eu dei essa opinião lá no programa. Então eu vou manter a coerência. Me desculpe a torcida do Corinthians, é claro que tem uma lembrança do Carille maravilhosa. Mas eu acho que para esse momento era melhor ele do que o Carille. O Ramon?
Para esse momento, Ele já hoje na viveu zona uma de coisa rebaixamento. parecida no Vasco. Né? Exato. O ano passado pegou nas mesmas circunstâncias, o Vasco no ano passado. E como eles disseram, mas a estrutura, não há como negar que o Corinthians é melhor que o Vasco nesse momento. Muito Estádio, melhor. sem treinamento. Sem treinamento do Vasco até pouco tempo aí era um negócio meio... Eu trabalhei no renegado, Vasco, né? Então, 2016 lá. Mas o Vasco reforçou bem agora, né? Coutinho é acima da média. assim. O Coutinho é muito bom jogador. O Souza O Souza já tem uma voltou, certa idade, mas é Teixeira. bom também. O Alex Teixeira, atacante. Ganhou mais opções. Tinha mais opções, né? Agora, mantém o cara lá, né? O Paiva. Mas já estamos falando. O Ah. Rafael, ainda tá como interino, mas ganhou um reajuste, ganhou um aumento, ele tá bem. Ah, Cruzeiro deixa é a ele mesma como coisa. treinador. É, tá Cruzeiro, bem. mesma coisa. Posso dar um presente pra eles? Claro. Vou dar um presente aqui do Kawhi pra vocês. Eu Opa. quero jantar, tu vai ganhar a aposta. Se eu ganhar hoje, torce aí, hein? Torce aí. Ó, esse aqui pra você. Eu tô sentindo que ele é flamenguista no fundo, ele não vai falar, mas eu tô sentindo. Uma que- vez Flamengo. Tô sentindo. Sempre Flamengo. Quando sujo. É o quê? Por baixo? E o Fernandinho. Opa, obrigado. aqui, né? Isso aqui é super útil. Deixa eu né? falar rapidão, vai, vamos lá. Escala a sua seleção de todos os tempos, da tua carreira. muito Você difícil, consegue? é Muito muito difícil. difícil. Vocêzinho, Muito escala a sua difícil. seleção, vai, da Tafarel, vida. Jorginho, Aldair, Márcio Santos, Branco e Leonardo. Dunga, Mauro Silva, Zinho e Mazinho, com o Raí também entrando ali. Bebeto e Romário, aí tinha Mira, tinha Ronaldinho, tinha Vila. Mauro Silva é um cara que também não é lembrado, mas que jogou aquela Copa. E aí? Aquele legal, né? É tetra! Ai, que graça. É tetra, Que que legal. legal, obrigado, obrigado. Dos amigos pra sempre, quem é o teu melhor parceiro? Meu, Cê- Pô, Meu, Bebetinho, né? Bebetinho. Bebetinho, companheiro de quarto, mas Jorginho é meu irmãozaço. As famílias são amigas. Né? Que legal. Vocês convivem também na sociedade. Assim, quando as esposas se entrosam, essa convivência Legal. fica. A mulher que manda, não adianta. Porque assim, pô, vou levar um cara pra minha casa. Vai trazer esse cara aí, chato pra caralho. Não adianta. É que, pelo menos assim, eu valorizo a minha esposa assim, pô. Eu quero agradar a minha esposa. Então, assim, eu vou ficar convivendo com um cara que, pô, não encaixa, a mulher do cara é chata e tal. E quando entrosa as esposas, os filhos, e isso acontece comigo, com Hoje o é Jorginho. muito comum dar essa impressão, né, Zinho? Que os jogadores parece que não têm essa convivência Na familiar. balada tem. Mas assim, quando eu era do mundão, eu também tinha os parceiros da balada. Claro. Gente, quem nunca foi numa balada? Mente não. Romário não, pô. Não. Eu já fui com ele. Lá Você nos era Estados centroavante? Aquelas vezes era centroavante na balada? Não, eu sempre fui o cara de contenção. Ô, rapaziada, Ficava no eu, fundo do Paulo baile. Nunes, me deu muito cabelo branco, Paulo Nunes. É Paulo mesmo? Nunes, Júnior Baiano, cuidei muito dessa molecada. Falei, gente, deu, vambora. De 94, o mais mala, pra fechar. O mais mala, o mais marra de 94. Não, marra? Marra. Pô, Imbatível. Olha lá. O Baixeiro é marrento, mas parceiro, gente boa pra caramba. O Romário tinha que saber levar. Me lembro que chegaram no Romário, as duas primeiras vezes que eu fui entrevistar ele no campo e tal, ele passava, parecia que era invisível, né? Aí eu peguei, aí já na próxima, vamos falar, eu falava, depois do jogo. Aí não, ele ficava meia hora com você, tinha que saber levar. Se você fosse direto pôr o microfone na boca dele. mas o nosso cara, grupo lá era dançava. muito show, cara. Não, eu Foi- digo, não foi- na foi seleção, no demais. clube. O Romário, no clube, quando pingava assim. Eu joguei A com ele nos seleção- Estados Unidos, né? A gente morou lá, mas era outra fase, né? Ele nem ia pro treino, né? Sai pro jogo. Ele ainda me dava dura. Eu falei, pô, tá arrebentando. Não posso falar a palavra que ele falava, né? Tá me arrebentando, era isso que ele falava. Eu falei, por quê? Pô, tu vem treinar todo dia? Eu falei, você faz gol. Você chega no sábado e faz gol, tá tudo bem. Eu tenho que correr. Eu tenho que treinar. Pô, se eu não correr, eu não vou jogar, pô. E ele ficava brigando porque eu treinava e aí o pessoal ficava cobrando. O Romário não vem no treinozinho, puxa a fila. E ele ainda vinha brigar comigo por causa disso. Pô, quer me arrumar com o cara? Como treinar? Pra você, pô. Muito bom. Tipo Romário. Rames. Olha, que papo maravilhoso. Foi um melhor de três muito especial com oferecimento da nossa Superbet. Eu penso que a gente tem que reverenciar os nossos heróis, os nossos ídolos. E hoje foi um dia para reverenciar você como jogador, Obrigado. a conquista de 94 que nos encheu de orgulho e de alegria. E eu acho que é isso que a gente está precisando, né? Desse tipo de alegria, de heróis. Assim como você, né, que Obrigado. tem essa representatividade. Então foi muito especial ter tido você aqui, Fernandinho Sabe o também. que é mais legal, Paulo, mano? Nós estamos falando de 30 anos de uma Copa do Mundo e eu já conheci o Zinho antes. E a gente consegue ter essa... Sim. Porque sempre teve uma coisa que hoje que acho que falta muito nas relações.
Respeito. É. Amizade, carinho, respeito humano, que é o É. que eu acho que está faltando nas relações hoje no mundo do futebol. E eu até falar uma coisa legal que eu sempre falo, sempre vou lembrar e nunca vou esquecer. Há 2 anos atrás, antes de Big Brother, antes de mudar a vida completamente, trabalhava na rua, de entregando caixinha de remédio, normal. Então lá eu sonhava assistir o Fernandinho pra caramba. Sim. Paloma, eu falo pra ela, trabalhar com ela é um privilégio, que assistia ela na televisão do interior, o Zinho. Torcia contra no Palmeiras, que eu sou São Paulino, arrebentava ali. E na seleção, Vini campeão 94, depois no legal. Grêmio. E pra mim, cara, é um privilégio gigantesco. Um garoto, né, sei lá, vida normal, vive normal, interior de São Paulo, tá aqui hoje numa Faria Lima, com esses dois que a gente, porra, cara, faz parte da minha infância. E é muito legal, um prazer Obrigado estar com pela vocês. oportunidade. Muito Eu legal, agradeço. muito obrigado. Ó, isso aqui, Valeu. ó, para vocês também, para agradecer. Foram 995 mil interações. Uou, É um uau. recorde absoluto, Quase um total. E a gente agradece demais o carinho, a companhia de vocês. A cada terça-feira, ao longo desse nosso projeto aí, os números só aumentam, a participação de vocês também, a nossa audiência. E a gente é muito grato ao carinho de Hoje vocês. foi Que recorde, venham hein? muito mais. Até terça-feira que vem, gente. Agora, se bater 1 milhão, eu canto. Bateu. Não. Pra jantar. Saiu do ar. Saiu do ar. Eu achei que ele ia levar a gente pra jantar hoje. Não, mas você que vai ganhar a aposta aí, né? Mas, Aí, ô, Superman, Zé, me paga, ô, Superman. ô, Leandro, filme é quando você gosta de cantar, que música que você Não, tá tô tirando? brincando. Ô, Manu, tu é minha parceira. pô. Bateu. Eu puxo, que música que você canta no karaokê? Não, no karaokê? No karaokê, vai. Samba, né? Tipo, Pagode. mas fala um que você é revelação, sei lá. Exalta Samba. Exalta Samba. Dessa vez te peguei de jeito. Pô, cantor que eu não A sei. armadilha que... Não? Vai, o que você goste. Na hora do nervoso é fogo, né? Você não, a música some. Que isso, meu filho? Ah, que saudade de você. Estou a te Canta esperar. bem. A dor ainda está no meu peito. Ah. Bate papo, conversa fora. Pra tentar te... muito Fechou? boa essa. Me liga, me manda um telegrama, Telegrama. uma carta de amor.